você tá dormindo, é 00:15, aí você sente balançar, sente seu corpo balançar e ouve um barulho, escuta um barulho mais ou menos parecido com isso. E aí você se dá conta de que tá acontecendo um terremoto. Você já imaginou o que você faria? Terremotos, esse é o tema de hoje do Marmitex Japão. E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o André. Eu sou a Jéssica. Nós somos o Marmitex Japão. Seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos abordar um tema um pouco mais didático, diria eu. Terremotos aqui do Japão, né? Como vocês já devem saber, o Japão é um país com uma atividade sísmica absurda. E isso gera o quê? Os famosos terremotos que a gente sente praticamente todo dia aqui no Japão, né? Infelizmente. Assim, forte ou fraco, né? Sempre tem, sempre vai ter. Isso se deve à localização do Japão, que fica em cima de várias placas tectônicas, né? E aí quando elas começam a se estranhar, começam a se tretar, a se empurrar, o que acontece? Acontece isso que a gente vê na televisão aí, os casas tudo caindo, tsunami e esse tipo de coisa, né? Esses desastres naturais, né? Como por exemplo, em 1923, teve um terremoto fortíssimo, né? De 7,2, se não me engano, né? 7,9. 7,9, quase 8, na escala Richter, onde teve uma destruição enorme aqui, né, em Tóquio, né? Ficou conhecido como o Grande Terremoto de Kanto, né? E você imagina, se hoje em dia o Japão já é preparado para terremotos e acontecem várias catástrofes de destruição de edifícios e tudo mais, você imagina em 1923. Imagina, sem estrutura nenhuma. Sem estrutura nenhuma, né? Que hoje em dia o Japão se preparou, mas e antigamente, né? Um outro exemplo é o terremoto que aconteceu em Tohoku em 2011. Que foi o terremoto que todo mundo conhece como o terremoto de Fukushima, né? Porque foi um terremoto muito forte. Ele foi um terremoto de 9,1 na escala Richter, né? Imagina só, né? E aí, por causa disso, aconteceu o tsunami que inundou a usina nuclear de Fukushima, né? A cidade teve que ser evacuada e tudo que vocês, inclusive, podem... Muito interessante, o documentário, né? Não é exatamente um documentário, mas eu acho que tem documentário, mas é uma história baseada em relatos, né? É uma dramatização do fatídico acontecimento ali de Fukushima, né? Onde eles conseguem abordar certinho como foi, né? Exatamente. E dá uma agonia bem grande. Para Legal. vocês terem uma ideia, imagina assim, ó. Então aconteceu lá o terremoto, né? E inclusive não foi só um, foram sequências de terremotos, né? Mas aí, claro, é um grande, aí vem outro maior ainda, e aí teve a tsunami. Quando a gente fala em tsunami, a gente não tem noção do tamanho. Sabe, a que tamanho chegaram as ondas que inundaram toda a cidade lá? Chegaram a 40 metros de altura. Quanto dá 40 metros de altura? Imagina, 40 metros parece muito, né? Mas, na verdade, 40 metros equivale a um prédio de 12 andares. Você imagina? É muita coisa. Você imagina um prédio de 12 andares vindo pra cima de você, você não tem o que fazer? Não tem né? pra onde Por correr, isso não que tem leva fazer. tudo embora, né? Assim, onde passa, destrói. E aí, abordando temas mais atuais, a gente vai falar agora dos terremotos que deram esse ano. No primeiro dia do ano, todo mundo sabe, o terremoto que aconteceu aqui no Japão. Ishikawa, né? Província de Ishikawa. Nós sentimos. Só que assim, a gente sentiu aqui, só que o medo maior, eu vou falar que não foi tanto do terremoto em si. O que deu mais medo nesse terremoto do primeiro dia do ano foram os alertas. A gente estava assistindo TV japonesa, então deu alerta na televisão, pedindo para as pessoas saírem das suas casas, onde deu mais forte o terremoto, né? E aí no celular deu, então essas começa coisas... Começa a apitar tudo, né? Dá muito medo, dá uma ansiedade, assim, dá uma mistura de sensações. Eu tenho uma filmagem, inclusive, desse dia, eu vou colocar aqui para vocês verem um pouquinho de como foi a agonia, né? De Shin. Você tá pelado, menino, se veste. Mas não... Ai, meu coração. Ai, Será que isso aqui tá balançando? Tá balançando, amor. Filma. Nossa, mas é muito leve, Ai, né? meu Deus, nossa. Eu vou pra debaixo da mesa. Nada. Parou já, não. Vai? Não, tá balançando. Ai, meu Deus, nossa. Meu Deus, logo no primeiro dia do ano. É? Ai, meu Deus, André. Vem aqui, André. Calma, não vai dar nada, não. Meu Jesus. Olha, tá forte, né? Tá forte.
Ai, André, vem aqui. Calma, amor, não cabe não. Olha. Meu Deus. Acabou de dar um alarme em outra região. Mas veio pra cá. O terremoto. Nossa, olha. Ainda tô sentindo. Olha, Oh, soou o alarme lá fora. Ai, meu Ó, Deus. recebemos um anúncio aqui, ó. Que agora acho que tá parando já. Eu acho que sim. Ó, o utensílio balançando. Deixa eu ver. Na programação tava mostrando que tava tendo Mas de acho China. que acabou, né? E aí, eu não sei se vocês já estão sabendo, mas no dia 15, na sexta-feira agora, na madrugada, o começo desse vídeo já começa narrando um pouquinho de como foi. É uma narração verdadeira, né? Porque foi à 00:15, mais aproximadamente, eu lembro de sentir a cama meio que balançar, assim, você acorda com aquele balançar assim, e aí o barulho da porta do guarda-roupa, mais ou menos como o André fez. E aí, gente, é uma mistura de sensações, né? Porque é o desespero, é o meu Deus, o que que eu faço? Tá tudo bem? Vai vir outro, né? Mas a gente confessa que, assim, é que a Jéssica tem um pouco mais de receio, assim, mas a gente acaba acostumando um pouco com o fato de saber que tem muitos terremotos aqui na região, deixa a gente, não tranquilo, mas você acaba até acostumando mesmo. Tipo assim, nossa, tá balançando, né? Tá dando um terremoto. E aí fica por isso mesmo, né? Não é tão, deixa de ser inédito, né? Porque acontece muito mesmo, né? Só acho que o ano passado a gente experienciou uns 5 terremotos, assim, Mais ou menos, né? que dava pra sentir, né? 5, 6 terremotos, esses que a gente consegue realmente ver as coisas balançando, né, e tudo mais. Mas eu vou falar pra vocês, ó. Nós já moramos por quase 3 anos, mais ou menos, lá pros lados de Hyogo. Osaka, Ryogo, né? Mais ou menos por lá. Osaka é uma boa referência, mais ou menos próximo de Osaka. E nós sentimos um terremoto. Que deu uma balançadinha, mas muito de leve. Muito, muito de leve. Eu nem sei quanto que chegou a ser. Mas eu lembro que o medo, de novo... O medo maior foram dos alarmes, que eu lembro que na época eu nem estudava Nihongo, não sabia um A, não sabia nada, um arigatô só. E aí eu ficava escutando uma coisa que era meio que eu não sabia se era música, o que tava tocando, era um tipo de alarme, um horror. Ainda mais sem entender o que tava acontecendo, foi terrível. E quando nós fomos também para Izumo, lá para os lados em Shimane, uma região mais montanhosa tal, ficamos alguns meses por lá. Não lembro de ter sentido terremoto, você lembra? Não lembro. Acho que não, né? Mas aqui, agora falando de Saitama, então, gente, ó, então vamos lá, as contas. Quase 4 anos em regiões que são bem distantes daqui, de que a gente agora tá próximo de Tóquio, e a gente sentiu um terremoto. Certo? Nós estamos há um ano e pouquinho. E 2 meses, mais ou menos. Agora aqui em Saitama. E, gente, eu não já perdi as contas de quantos terremotos nós já sentimos. Teve uma vez que a gente tava no Costco, a gente tava dentro do Costco, entrando no Costco, e aí começou. Gente, ali deu um pavor. Porque eu lembro de ver as lanternas balançando, os lustres, e você imagina aquelas prateleiras enormes assim caindo, né? Você imagina. Nossa senhora. Mas eu creio que deve ter método de segurança para que deve ser bem fixado mesmo para que as coisas não caiam, né? Não caiam. Porque você imagina, né? Cair em cima de alguém ali. Nossa, é muito perigoso, né? Processo também, né? Mas aí eu acho que assim, aí fica pairando talvez uma dúvida no ar. Mas e aí? E o Japão? Não faz nada pra resolver esse negócio? O que o Japão faz? O Japão fica de braço cruzado só vendo as pessoas passar pela essa situação toda e não faz coisa nenhuma? Dananina não. O Japão tem todo o seu preparo. Todo né? preparado para esse tipo de situação, Exatamente. né? Então agora o Det vai falar um pouquinho sobre o que o Japão tem de método de prevenção aí, de se precaver dessas coisas tudo que acontece. Primeiro começando com um sistema de alerta antecipado chamado J-Alert, que é uma rede de sensores sísmicos que quando eles detectam essas vibrações, eles já mandam antecipadamente essas informações para os locais afetados pouco antes dos tremores acontecerem, né? Então, esse é um tipo de prevenção que tem aqui no Japão e ajuda muito, né? Assim, vai agora sim.
Essas são informações que a gente pega da internet, que a gente deu uma vasculhada, estudou antes de falar para vocês, né? Então, tem esse sistema, eles têm toda essa tecnologia desses sensores e tudo mais, mas qual é a realidade, tá? A realidade é segundos antes. É muito rápido, É né? muito rápido. Então, Você tá de boa, de repente começa a tocar um alarme. Imagina que tem algumas pessoas na sua casa, todo mundo com seu celular, de repente começa uma barulhada, os alarmes, todos os celulares simultaneamente começam a disparar um alarme. Sim. E falando nas suas respectivas línguas, né? Eles falam em japonês, eu não lembro. Eu acho que fala em português, eu não Eu não lembro tenho certeza, direito. mas eu lembro que aparece escrito lá, tipo, alerta de Sim, a tsunami, mensagem, né? aparece a mensagem escrita, né? Então Falando. é muito interessante a velocidade que isso acontece, né? Porém, não dá tempo de fazer muita coisa, né? Porque não assim dá que tempo. começa a tocar os alarmes, passa, tipo assim, 10, 15 segundos, já começa a tremer as coisas, né? Agora a gente pergunta, pra você que tá assistindo, vocês já passaram por algum tipo de terremoto? Como é que foi? Você estava aqui quando aconteceu o terremoto de Fukushima? Como foi pra você essa experiência? Porque assim, pra gente, o terremoto que a gente sentiu no dia 15, na sexta-feira, eu achei que já foi um terremoto assim que me abalou bastante, porque eu tenho... Como é que fala? Labirintite? Tremedeira? Labirintite. É uma véia mesmo. Eu tenho É uma labirintite, véia. como diria meu avô. Eu tenho labirintite, então eu fico com a sensação de que toda hora tá tremendo. Eu fico ali sentada na frente do computador, daqui a pouco... A minha respiração, eu já sinto. Tá dando terremoto. Não, é um terremoto, na minha respiração. Eu acho que, ó. Eu acho que eu tô ficando meio lelezinha assim. Mas é real. Eu senti o que deu aí na sexta-feira, ele foi 5 ponto alguma coisa, sabe? Perto de fraco, 6. né, se você for Gente, imagina comparar, né? 9. Imagina 9. Não, 9 a gente não estaria aqui pra contar, né? Não estaria aqui. Provavelmente. Exatamente. Então, tem mais coisa também que o Japão prepara. Tem mais aí. coisa, vamos lá. Que mais? Então, aqui no Japão também tem praticamente toda casa, não toda casa ou todo prédio. Eu sei que até inclusive um amigo nosso que adquiriu uma casa, inclusive é uma coisa interessante, que você na hora de comprar casa, você pode escolher uma casa que tenha tipos de amortecedores anti-terremoto. Tem casas que tem e tem outras que não. Nossa, sério? É, eu eu achei não- que fosse obrigatório. Eu não sei se tem, mas é um sistema mais avançado em algumas casas do que pode outros. Pode ser ser. que seja isso. Mas eu sei que aumenta um custo a mais lá para você ter esses amortecedores especiais, né? Mas enfim, eu queria dizer que a maioria das estruturas aqui do Japão são equipadas com esses tipos de amortecedores de massa e etc e tal, que ajudam a amenizar um pouco os tremores, né? Estabilizar um pouquinho, né? Então, dentro desse âmbito, pelo que eu estudei sobre o assunto, na verdade, assim, eu acredito que nem você tá falando essa informação que eu particularmente eu não sabia, de que tem casas assim, então que tem uma tecnologia maior, assim, Sim, dos sim. sensores e tudo, né? Não sensores, né? Amortecedores. Os amortecedores, verdade. Mas assim, pelo que eu vi, existem leis. Então, assim, não é permitido nenhum tipo de construção que não tenha alguma forma de se manter em pé num terremoto. E aqui, assim, a gente sabe, quem tá aqui no Japão, ou quem já veio pro Japão, sabe que tudo aqui é super, extremamente burocrático. Então, você imagina para uma construção de uma coisa que pode desabar qualquer terremoto que aconteça. Então, eles têm... Por isso que eu tô falando, eu acho que deve ter um tipo de proteção, mas aí se você pagar mais, deve ter um sistema de repente mais robusto. Deve Sim, ter alguma né? coisa mais evoluída ainda do que o padrão, né? Imagino eu. Sim. Até porque eles poder cobrar mais, né? Ganhar mais é, dinheiro, a com construtora certeza, eu acho né? que vai querer fazer, né? Então, essa é uma outra forma de ajudar a se proteger dos tremores aqui, né? E tem mais. Constantemente tem treinamentos aqui de evacuação, para várias coisas, né? Não só para terremotos, para Sim. incêndio, mas terremoto é um deles, né? Tem treinamento nas escolas, que daí ensina para você, e nas fábricas também, né? Que ensina para você para onde ir, quais são os pontos de evacuação, ou se você não puder ser evacuado da sua residência, onde quer que você esteja, qual é o local mais seguro dentro de uma casa, por exemplo. Eles indicam você a entrar debaixo de mesa ou ficar debaixo do batente de porta. Então tem toda uma conscientização, todo um treinamento que eles dão para as pessoas, né? Imagino que na maioria das empresas e escolas, né? Então isso é uma coisa bem legal. É tudo isso que o André falou e muito mais. Por exemplo, em metrô também tem.
Também tem, e assim, aí tem os voluntários, tem os funcionários do metrô, e quem quiser participar é aberto ao público. Então, quem quiser participar lá para saber, tô no metrô, né? Ou tô na saída, tô no meio do caminho, para onde eu vou, o que eu faço? Então, tem treinamentos também. Gente, eu acho que todo lugar tem treinamento. Quando nós viemos para a cidade de Sacado, a gente recebeu um guia, uma revista, assim, com trocentas páginas sobre desastres. E assim, que a isso gente... você consegue na prefeitura, né? Diga-se de passagem. Exatamente. Quando você vai registrar seu endereço, né, onde você está morando, eles dão um kit ali de informações, né? Com todas as informações. Então, é importante você saber o que fazer, para onde ir, né? E, além disso, também é super importante a gente ter água armazenada, alimentos que não estragam fácil, tipo miojo. Coisas enlatadas, coisas, né, em geral, né? Exatamente. Que elas aguentam muito tempo, né? Então, assim, é extremamente importante a gente ter isso, saber, se informar, né? Porque pode parecer besteira, pode parecer bobagem, mas quando você tá aqui, quando você sente que seja, já passa pela sua cabeça. E se no terremoto que deu em Fukushima, a gente assistiu a série da Netflix, muito boa, como a André já recomendou, assistam, muito legal. Ela descreve muito bem que as pessoas passaram sede, passaram fome, porque as estradas ficaram bloqueadas, elas ficaram destruídas. E aí não tinha como passar os carros, não tinha como circular, como transitar. Como é que você faz? Isso é uma coisa que a gente experienciou da outra vez que a gente estava aqui, lá perto de Osaka, onde teve não foi terremoto, foram chuvas fortes, alguma coisa assim, ventania, quando teve taifu, alguma coisa assim. Taifu são tufões, né? E aí eu lembro que teve deslizamento de terra em vários pontos, várias estradas principais. E o que aconteceu isso? Várias mercadorias que deveriam passar por lá, de caminhão, por exemplo, não conseguiam chegar. Então a gente muitos restaurantes fecharam, muitos mercados tinham as suas prateleiras vazias. Por quê? Porque não conseguiam transportar os mantimentos para esses lugares. Então você imagina só, né? Se uma coisa tão simples quanto um deslizamento de terra, né? Não é só isso, né? É muito mais grave, mas uma estrada bloqueada pode afetar já no dia seguinte você querer ir no restaurante ou você comprar sua comidinha ali no Combini ou no mercado. Você imagina um terremoto dessa magnitude aí, onde de repente fábricas são destruídas, os funcionários não conseguem trabalhar, onde realmente a cidade para, né? Então você imagina que ter esses mantimentos em casa é realmente importante. Na verdade, tentar transmitir de alguma forma a importância de saber se informar, né? Tentar se precaver de alguma forma. Tentar até imaginar, se acontecer um terremoto agora, o que eu faria? Quais seriam as minhas ações? Né? Eu me jogaria embaixo da mesa? E o que você faria? É importante a gente ter essas visões, né? É dramático, é triste, mas é a realidade. A gente tá aqui no Japão. Aqui a gente meio que equipara, tipo, no Brasil é o quê? Você pode morrer de assassinato a qualquer hora, a qualquer minuto. Infelizmente, aqui no Japão é terremoto. Não tem assassinato desse jeito. Não tem assassinato a rodo igual tem no Brasil. Tem mas alguns desastres naturais, né? tem os desastres naturais que são bem perigosos e, né, a gente tá sujeito a isso, infelizmente. Mas eu vou falar pra vocês, a região de Saitama, pra quem não gosta desse tipo de coisa, pra quem tem muito medo, pavor, e eu acho que eu tô começando a seguir esse caminho aí do pavor, porque... Saitama nem tanto, mas Chiba e Ibaraki, ouvi falar que Chiba e Ibaraki é muito pior. Muito pior que aqui. Gente, então eu acho que é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Não, vamos ficar por aqui, senão o vídeo fica muito longo. Sim, também, né? sim. Mas eu tenho um recadinho para dar pra você. O que vocês acharam da minha blusa? Olha só, que da hora, que sensacional. Essa blusa aqui, um gatinho, Silavani, Because I Can. Sabe quem fez esse desenho aqui? Mr. André. Exatamente. André está fazendo desenhos muito legais, muito divertidos. E nós abrimos uma lojinha, a Kawaii Village. Sim, certo? Você pode adquirir a sua também. Tem várias versões, vários tamanhos, várias cores. Tem camisa de manga curta, de manga comprida,
moletons, acessórios, capinhas de celular, Calça. canecas, calça, tem um monte de coisa. Tem de tudo, E gente. a gente vai deixar o link aqui na tela em algum lugar. Na descrição do vídeo. Isso, na descrição exatamente, na descrição do vídeo. Aí se você quiser acessar lá para dar uma olhadinha nas estampas e tudo mais, tem várias bem legais, bem divertidas. Inclusive, agora tem o tema Sakura, porque a Sakura tá por aí, gente. Vamos andar com a temática do momento, né? Então, deem uma olhadinha lá, eu garanto que vocês vão gostar, tá legal? Muito obrigada por assistir até aqui. Por favor, curta, compartilha, porque Isso ajuda bastante a gente. isso ajuda muita gente. Então, se vocês puderem fazer isso para nos ajudar, Por favor, estamos agradecidos. Por favor, onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.